E aí, tudo bem? Beleza, tudo certo? Pergunta aí se tá tudo bem para quem tá ao teu lado. Isso, talvez você tá com a tua esposa hoje o dia inteiro, não perguntou se ela tá bem, cara. Já imaginou o BO? Quero convidar a abrir tua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 23. Texto bem legal. E eu não vou falar sobre contribuição usando ele, fique tranquilo, a contribuição já foi. Mateus 23, 23. Está aberto lá? Olha só. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã. Quem já viu pé de hortelã? Dar o dízimo de um pé de hortelã deve ser um mistério, não é, velho? Você já imaginou? Tipo, quantos galinhos, né? Tem 10 galinhos, um para Deus. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes. Mais importantes. Existem preceitos menos importantes e outros mais importantes. Dar o dízimo na consideração de Jesus é menos importante. Existe algo que vem na frente de dar o dízimo, que é mais importante do que dar o dízimo. O que é? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Esse tripé, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, vocês devem agir com justiça, com misericórdia e com fidelidade, sem omitir o dízimo. Guias cegos. É aqui que eu queria chegar. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Eles vão fazer um suco, é a imagem, um retrato que Jesus está querendo que nós enxerguemos. Eles vão fazer um suco, quem curte limonada? Limonada tem que coar depois de fazer. A não ser que você faça uma limonada suíça, mas mesmo assim tem que coar, né? Senão vai ficar aqueles caroços dentro. Enfim, você tem que coar. E o que acontece? Eles passam pelo coador e no coador fica um monte de mosquito. Tipo, um negócio muito pequenininho. Mas eles não comem um camelo. Agora você imagine tomando uma limonada com camelo. O que Jesus está dizendo é o quê? Que eles tomam cuidado com detalhes importantes, mas menos importantes, e não prestam atenção em outras coisas muito mais importantes. E na vida com Cristo, muita gente vive nesse ritmo. Nesse ritmo do quê? Nesse ritmo de preocupar-se com coisas menos importantes e deixar de fazer coisas mais importantes. Tradicionalmente, na igreja, na década passada, na década de 90 principalmente, a igreja, em sua grande parte, se concentrou em coisas menos importantes. A igreja, nesse tempo, ouviu muito a respeito da contribuição financeira e um monte de outras coisas menos importantes, e praticava essas coisas menos importantes. Aí veio a igreja no ano 2000, algo recente, nós. E quando nós viemos no ano 2000, a gente olhou para as coisas menos importantes e falamos o quê? A igreja está errada. Está errada. Eles estão se preocupando com coisas tão pequenas, enquanto não estão amando o próximo. Eles estão preocupados em ir de terno para a igreja, enquanto estão brigando com a família indo para a igreja. Eles estão preocupados em andar com uma Bíblia debaixo do braço, sendo que nem eles leem em casa. Está errado. E foi muito legal isso. Até se tratando de uma igreja emergente nova, a gente chutou o balde em relação a isso. E eu quero dizer, particularmente, que eu sempre preguei muito em relação a isso. A tipo, cara, olhe para coisas mais importantes. O amor, a justiça, a integridade, o caráter. Olhe para essas coisas.
Mas então vem a nossa geração de cristãos. E a nossa geração de cristãos valorizou acertadamente coisas importantes. Por exemplo, é muito comum hoje no meio cristão nós usarmos um discurso a respeito de se preocupar com aquela pessoa que não veio na igreja. É muito comum isso. Na década de 90, quem deixava de vir na igreja era um rebelde, que vai para o inferno. E hoje não, a gente fica preocupado, eu digo porque eu sou pastor. Nós vamos atrás, ligamos, visitamos, tentamos falar, e aí tem gente que faz meio que... faz um negócio meio docinho, assim, e a gente vai e fala, e ele, não estou querendo, nem vem atrás. A gente vai, liga e manda recado, e vai na casa, tal. Coisas que, generalizando, é óbvio, a igreja na década de 90 não fazia. Mas, em contrapartida, eu vejo que nós supervalorizamos coisas importantíssimas, mas deixamos de reparar em detalhes. Em detalhes menos importantes, mas ainda assim importantes. Quantos aqui consideram detalhes coisas importantes? Por exemplo, imagine o seguinte, você vai fazer uma entrevista de emprego, ok? Você acha que é importante você olhar no espelho para ver se tem um alface no teu dente? Numa entrevista de emprego? Você vai sair de rolê com a tua gata, pretendida gata, com o teu pretendido gato, mino. Você acha que é um detalhe importante você observar o seu hálito para ver se ele está bom ou não? Quantos acham que é um detalhe importante? Você vai fazer uma viagem. É um detalhe importante você verificar se tem um step no carro? Muito importante. Imagina, velho, fura o pneu na estrada, você está sem step, de madrugada, com uma mulher ainda. Você está sozinho, você dorme no carro, mas se você está com uma mulher, você não dorme. Tenha certeza disso. Você não dorme e você vai ter que criar um pneu para colocar na roda. Você vai ter que ser um expert e pegar uma árvore e inventar um pneu com a árvore que você encontrou no caminho. Então, são detalhes que importam. Detalhes são importantes. Quantas pessoas aqui são detalhistas? Levanta a mão. Legal. O perfeccionismo pode se tornar uma doença. Você sabe disso, não é? Diagnosticado alguns como toque. Que não conseguem ver as coisas desalinhadas. Tipo, um quadro desalinhado. É uma tortura para vocês? O armário organizado com as roupas na cor errada. Tipo assim, azul, 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 vermelho. Azul, 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 amarelo. Nossa, para quem tem toque, olha para aquilo, cara, tem uma síncope, começa a passar mal. Chama um pastor para expulsar demônio, fazer alguma coisa do tipo. Gente perfeccionista demais, demasiadamente, se torna problemática. Mas ainda assim, deve existir um equilíbrio onde nós valorizamos os detalhes. Quer ver como os detalhes são importantes? Enfim, eu sou amigo e conheci algumas pessoas do Beto Carreiro, da gerência, diretoria do Beto Carreiro e assim por diante. E deixa eu te contar um segredo em loco aqui. Ninguém vai saber, só o Brasil todo porque está sendo filmado. Eles compraram uma montanha-russa da Disney World. Uma montanha-russa animal, muito louca. Mas sabe qual é o problema? O problema é que ela é uma montanha-russa elétrica. Ela é 100% elétrica. Tipo, você não usa gravidade, só usa eletricidade. Ela é movida à força elétrica. Sabe qual é o detalhe que eles não pensaram? Que em Penha não tem suporte elétrico para suportar uma montanha-russa dessa. E essa montanha-russa está guardada lá no parque, esperando alguma coisa acontecer em Penha. Quantos acham que verificar esse detalhe na hora da compra da montanha-russa mudaria o jogo? Nossa, velho. Detalhe, mas um detalhe crucial. Eu lembro que quando
eu estava saindo da minha casa ali no Jativoca e eu e a Lara estavam procurando um apartamento. E a gente encontrou um apartamento, se apaixonamos pelo apartamento, falou, nossa, que apartamento legal, tinha piscina, quadra e tal. Imaginamos as crianças brincando, felizes. Imaginei o Josh descendo os morrinhos que tinha lá. Enfim, perfeito. Eu falei, não, isso aí, vamos comprar esse apartamento. Fomos adiante, fomos adiante. Aí veio minha esposa, ela é detalhista. Ela falou, Felipe, eu acho que a gente tinha que verificar onde é a garagem. Eu falei, que? Tem um lugarzinho para botar o carro, tá bom. Importa é o apartamento. Não, a gente tem que procurar e saber aonde é a garagem. Aí ela louca, ela foi... ela é louca, pô, amor, te amo. É só uma força de expressão. Aí ela pegou e foi lá, enfim, falar com o vendedor, aonde que tá, aonde que é a garagem. E, velho, ela descobriu onde é a garagem. Para eu chegar da garagem até o meu pretendido apartamento naquela ocasião, dava cerca de uns 800 metros sem cobertura. E aí ela falou, Felipe, imagina a gente chegando no mercado com compras, o Zion dormindo, o Joshua dormindo, chovendo. Falei, para acontecer isso, muita coisa tem que alinhar no cosmos. Mas, se houver um alinhamento cósmico, vai ser terrível esse dia. E, de fato, era um detalhe. Mas um detalhe muito importante. Por quê? Porque Deus me libertou e me livrou de uma dor imensa. Eu fico imaginando, se eu tivesse comprado aquele apartamento, falar, não, nem liga para a garagem. E depois tivesse acontecido um dia que o Joshua estava dormindo, o Zion dormindo, chovendo. Mano, eu acho que eu não estaria vivo hoje. Com certeza ela já tinha me matado no caminho, me enterrado no meio do prédio, do condomínio e tal. Por causa de um detalhe. Mas um detalhe importante. Detalhes são importantes. Tem um joguinho bem famoso, que é o joguinho dos 7 erros. E já que vocês, enfim, estão semana de trabalho, no meio da semana, eu decidi colocar o joguinho aqui para vocês brincarem e se entreterem um pouco, ok? Tem o joguinho de 7 erros lá? Ó, na tela aí. Descubram 7 erros aí. Só para vocês serem felizes. Não dá para ver? Está meio grande. Não rolou? Aí, vai lá, descubra aí, 7 erros, vai lá. Quem descobrir, levanta a mão. Caraca! Quem descobriu, levanta a mão. Vocês estão de mão levantada que descobriram mesmo? Cara, vocês têm toque com certeza, mano. Vocês já foram procurar algum psicólogo, de verdade, fazer um diagnóstico para ver o que está acontecendo? Quem já encontrou? Beleza, quem não encontrou, entra em casa lá, procura 7 erros no Google, que você vai ficar brincando a madrugada inteira, ser feliz a vida. Legal? Agora, eu não sei se você é como eu. Aquilo que eu conheço, eu reparo os detalhes, mas aquilo que eu não conheço, eu não consigo entender os detalhes. Por exemplo, uma música. Quando as pessoas ouvem, músicos ouvem a música, eles conseguem reparar detalhes que eu nunca imaginei que existia. Tipo, erro na masterização, erro na mixagem, erro no tom, erro na afinação, erro em N coisas que tornam a música, no final das contas, ruim. Mas mesmo sendo leigo, quando eu olho para algo no qual os detalhes não estão sendo muito bem cuidados, o todo fica ruim. É ou não é? Por exemplo, a tua mulher, você não consegue, eu pelo menos não,
Eu não consigo reparar que ela pintou o cabelo, que ela cortou o cabelo, que ela fez a sobrancelha e que ela fez uma limpeza de pele e que ela está usando maquiagem. Mas eu olho para ela e falo, mas tu tá gata, mina? Tem alguma coisa aqui, ó. Tem alguma coisa aqui que tá bom. Tá bom. O conjunto da obra tá bom. Mas o conjunto da obra é feita por bastante detalhes. Né? Não é, mulherada? Não sei o que é sombra da Mary Kay. Não sei o que é da Eudora. Não sei o que lá, não sei do que. A unha francesinha. Detalhes que o homem não leva em consideração. Mas quando ele olha para a mulher dele e esses detalhes não estão sendo cuidados, o que ele fala? Tem alguma coisa estranha aqui. Eu não sei o que é, mas está faltando alguma coisa. Detalhes que importam. E olhando para isso, cara, é muito importante que nós olhemos e reparemos o nosso caráter de uma maneira bem completa. Quero comparar o nosso caráter, a nossa integridade, a uma construção. Uma construção ela é feita por fundamentos, ela é feita por paredes, vigas e colunas, e ela é feita pelo acabamento. Olhando para a construção, eu lembro quando eu fui construir minha casa, minha vida, eu fui e eu tinha guardado um dinheiro, que no meu modo de entender daria metade da construção. E eu fui fazer uma compra, vou lá fazer a compra, vou comprar, o pedreiro foi lá, passou uma lista de compras, e eu fui então no material de construção comprar os itens para a construção. Cheguei lá, eu não lembro na ocasião, mas se eu não me engano eu gastei uns 12 mil reais que eu tinha guardado. E eu gastei os 12 mil reais e falei velho, a casa vai ficar pronta. Eu cheguei no outro dia para ver o resultado dos 12 mil reais que eu gastei, e sabe onde ele estava? Tudo enterrado. É sério. Se você quer construir uma casa, deixa eu te dizer algo que você vai se surpreender. Grande parte do teu dinheiro você não vai ver. Ele vai ficar debaixo da terra. Em ferragem, em estrutura, em sapata, em viga, que você, leigo, nem imagina que tem, mas tem. E se tratando de caráter, existem essas coisas que ninguém vê. E que custam muito caro. Que é a respeito daquilo que nós falamos há 3 semanas atrás. Quem é você quando ninguém está vendo? Custa muito caro. Custa muito caro ser alguém de caráter quando ninguém está vendo. Porque às vezes custa uma multa. Porque você não vai molhar a mão do guarda. Porque às vezes custa uma bronca. Porque você não vai omitir algo da tua esposa. Porque às vezes custa uma desavença. Porque você vai ser honesto em falar a verdade para quem você ofendeu. Custa caro. Segunda etapa da construção de caráter. As paredes, os tijolos, as vigas e as colunas. Não custa tão caro. Aquilo que as pessoas veem em nós não é tão caro. Agir com honestidade. Não é tão caro, é fácil. Se você for alguém dedicado, é fácil ter caráter. Agora vem o terceiro estágio da reforma ou da construção de uma casa, que é a fase do acabamento. Quem aqui já construiu uma casa? Você construir uma casa, você pode atestar comigo. A fase do acabamento é como a primeira fase. O dinheiro vaza. Você vai comprar uma maçaneta, mano, que depois você vai abrir aquela maçaneta e nem vai lembrar que ela existe. Vai comprar uma maçaneta, ela custa 100 reais, 80 reais. Você vai comprar, eu queria colocar uns lustres legalzinhos na minha casa. Vai comprar um lustre, no saldão da Balarote. Você paga na promoção 50% um lustre legalzinho, 200 reais. Aí multiplica por 8 cômodos. E essas coisas que são acabamentos, que tornam a casa, uau. Esses acabamentos custam caro. E se tratando de caráter,
Esses detalhes do nosso caráter custam caro. Tem um preço alto. Quais que são esses detalhes? Sabe quais detalhes? Dizer bom dia, dizer boa noite, dizer obrigado, dizer por favor, não levantar a voz, olhar nos olhos, chamar pelo nome. Coisas que não necessariamente definem o teu caráter, mas dão um acabamento refinado para o teu caráter. Em Jesus eu enxergo um cara impressionante. Quem aqui admira Jesus? Jesus era um cara impressionante. Por quê? Porque o caráter dele tinha fundamento, o caráter dele tinha estrutura, mas também tinha acabamento. Eu consigo imaginar Jesus, por exemplo, entrando na casa de Zaqueu, comendo no final da comida, dizendo para a esposa de Zaqueu: pô, mulher, tu manda bem, hein? Que cozinheira excelente que você é. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso? No final do partir do pão e etc., Jesus levantar e dizer: obrigado. Mas vamos ser bem honestos, que esses detalhes, muitas vezes nós não observamos. Quer ver? Quando eu estou viajando e vou passar num pedágio. E aí, não sei se você reparou, mas grande parte dos pedágios tem um nomezinho da mulher ou do cara que trabalha ali. E várias vezes, a Lari fica louca comigo. Eu chego e falo: oi Wagner, tudo bem? E ele está contando minhas moedas. Cara, ele olha tipo meio... O que aconteceu aqui? Porque ele atendeu, sei lá, 200 carros e ninguém disse o nome dele. E ninguém perguntou se ele está bem. São detalhes que fazem a diferença. Homem, talvez você na briga com a sua mulher, numa discussão, você chega para ela: mas tu é uma ingrata, meu irmão. Eu pago a conta, coloco comida na mesa, olha a casa que a gente tem, fui eu que paguei essa casa. E ela olha para você e diz: e daí? Sabe por quê? Porque ela quer ser elogiada. Ela quer uma maçaneta de ouro. Ela quer uma torneira da Deca que saiu agora. Ela quer algo que complemente isso. Não basta ter comida na mesa. Não basta ser honesto. Não basta ter um caráter reto. É necessário ter boa educação. E vamos ser bem sinceros, que grande parte dos cristãos são um desastre quando ninguém está vendo. Alguns são um pouco melhorinho quando as pessoas estão vendo, mas a grande parte é horrível nos seus detalhes. Horrível. Você é servido num restaurante, numa lanchonete. Pô, você foi servido a noite inteira. E nem mesmo olha para a cara do cara e diz: obrigado por me servir. Eu lembro de um amigo meu, um pastor amigo meu, uma vez eu fui jantar com ele, e ele fez algo que naquele dia me constrangeu. Eu falei: a partir daquele dia, eu tenho que ser uma pessoa diferente. Mano, foi demais o que ele fez. A gente comeu, ele pediu a conta, e aí o garçom veio, trouxe a conta, e aí ele foi lá, colocou o dinheiro para pagar a conta, e aí ele pegou e chamou o garçom: como é teu nome? Aí o garçom falou lá, sei lá, Mateus. Falou: Mateus. Ele levantou, falou: muito obrigado, porque você me serviu como Jesus serve as pessoas. E foi lá e pegou e deu uma gorjeta para o cara. Claro que ele tinha dinheiro, né? Isso muda. Mas ele foi lá e deu uma gorjeta de R$50. Cara, aquele garçom ele ficou desconcertado. Eu acho que até hoje ele deve ter a foto desse meu amigo pastor na sala dele. E
todo dia ele passa e diz, glória a Deus. Sabe, por uma coisa talvez boba, velho. Mas um detalhe que muda tudo. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus lavou os pés dos discípulos. Quem já viu essa passagem? Jesus precisava lavar os pés dos discípulos. Ele seria mau caráter se não lavasse os pés dos discípulos. Deus castigaria ele. Ele não seria santo se ele não fizesse isso. Não, mas ele fez. E isso muda. Ele fez. Não porque era mandado fazer, mas porque Jesus era alguém que se atentava para detalhes. A passagem que me chama muita atenção é quando Jesus está indo curar a filha de Jairo. Não sei se você lembra dessa história. Jesus está indo, no meio do caminho, uma mulher toca nele. Detalhe, tinha uma multidão, mas uma mulher tocou nele. E ele olha e diz, galera, para tudo, alguém me tocou. Tipo assim, todo mundo te tocou. Quem já foi na 25 lá em São Paulo? Imagine a mesma coisa. Quem me tocou? Todo mundo, velho. Tocou massagem, todo mundo tocou em você. Mas Jesus não. Ele queria saber aquela mulher que havia tocado. E ele parou tudo. E disse, não, uma mulher me tocou e de mim saiu poder. Eu quero conversar com essa mulher. E aí então a mulher aparece, sou eu. E eu fico imaginando Jesus sentando no meio-fio. E uma hora escutando uma mulher. Ouvindo ela. Pergunta, ele precisava fazer isso? Não. Se ele fosse embora, ele iria para o inferno? Não. Mas é um detalhe que faz toda a diferença. Aquela mulher, com certeza, não teve um dia comum depois daquele dia que Jesus encontrou ela. Por causa de detalhes. Quantas vezes nós damos um mau testemunho por falta de observar detalhes? Por má educação, por desrespeito, por vaidade, por não olhar nos olhos, por você conhecer o cara do teu GP há 1 ano e não saber o nome dele. Por você estar no GP do mesmo cara há 2 anos e não saber que o pai dele é falecido. E aí é dia dos pais, você pergunta, e onde você vai comemorar o dia dos pais? Meu pai morreu. Putz, quer algo mais constrangedor que isso, velho? É pecado você não saber que o pai de tal fulano morreu? Não, não é pecado. Mas é um detalhe você saber que o pai dele faleceu, porque isso demonstra que você se interessou por ele. Sabe, se tratando de caráter, eu penso que nós precisamos aprender com Jesus. Eu estava vendo essa semana uma coisa que me chamou muito a atenção, velho. Sabe a Estátua da Liberdade lá nos Estados Unidos? Sabe? Ela foi um presente da França, não sei em que ano que foi. Mas ela foi um presente da França, que a França presenteou os Estados Unidos na independência americana. Na cabeça dela, sabe que ela usa uma coroa, assim. Não é? E a cabeça tem as ranhuras do cabelo. Qual que é o detalhe fascinante dessa estátua? Que quando os Estados Unidos ganhou a Estátua da Liberdade, não existia helicóptero, não existia avião. Ou seja, ninguém ia olhar a estátua por cima. Mas ainda assim o artista, que se chama Frederic, ele se preocupou com aquele detalhe. Isso é fascinante, velho. Alguém que se preocupou com aquilo que talvez ninguém se preocuparia. Vai chegar a visita em casa, arruma a casa inteira. O quarto está uma zona. Aí, de repente, imagina que teu filho abre a porta do teu quarto. E está lá, as calcinhas, as cuecas. Seria um desastre. Um detalhe que faz toda a diferença.
Sabe, eu não estou convidando a gente a ser doentes com os detalhes. Mas eu estou te mostrando que existem detalhes que fazem toda a diferença no teu caráter. Sabe, você pode estar falando há 1 ano de Jesus para o teu amigo do teu trabalho. Mas talvez, no aniversário dele, você não deu parabéns. Um detalhe. Você pode dar 2 anos evangelizando o teu vizinho, falando Jesus, isso, aquilo, outro. Mas você encontra ele na rua e não cumprimenta. Um detalhe. Um detalhe que faz toda a diferença. Falando disso, tem um texto em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, que diz o seguinte: uma mosca morta faz cheirar mal o frasco de perfume. Uma mosca morta corrompe um frasco inteiro de perfume. Talvez o teu caráter seja uma perfumaria só. Mas um detalhe estraga todo o teu empenho em ser honesto, reto, íntegro e etc. Um detalhe. Talvez os teus pais não se convertem a Cristo por causa de um detalhe. Talvez os teus amigos da faculdade não vão para o teu GP por causa de um detalhe. Talvez o teu marido esteja pensando em terminar o casamento por causa de um detalhe. Porque detalhes importam. Detalhes são importantes. Olhando para isso, eu quero falar uma lista de coisas, detalhes, para que você reflita sobre a tua conduta e perceba se você tem observado ou não essas coisas. Algumas coisas. Você dá bom dia para as pessoas? Boa noite. Você pergunta se está tudo bem para o porteiro do seu prédio? Você dá a vez no trânsito? Detalhe. Você dá a vez. Um cara está tentando entrar na rua e você fala, não. Aí passa com o adesivo da igreja. Pior ainda com uma frase. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não, mas Deus amou. Detalhe. Você dá a vez. Você respeita os mais velhos. Quando você está no ônibus, você dá lugar para o idoso, para a mulher que está segurando uma criança no colo. Você honra as autoridades. Quando você vai ser atendido num estabelecimento público e o atendimento é ruim, você desacata a autoridade. Sabe um detalhe? Ah, Lipão, mas ela merece. Saiba uma coisa a respeito da vida, juiz só existe um e ele se chama Deus. Não somos nós que dizemos quem merece e quem não merece ser tratado de tal forma ou outra forma. Jesus tratava a todos de maneira igual e é assim que nós temos que tratar as pessoas. Lembrar do aniversário do teu amigo, detalhe. Da tua esposa, não é um detalhe. Olhar nos olhos quando se fala. Sabe, olhar nos olhos demonstra verdade, confiança. Mas você vai, detalhes. Chegar no horário. Detalhe. Dizer que vai fazer e fazer. Detalhe. Ouvir quando alguém está falando. Detalhe. Detalhes são importantes. Preste atenção nos detalhes da tua vida. Porque talvez por falta de atenção nesses detalhes, muita gente tem fugido de Cristo. Talvez você esteja mandando muito bem tudo, mas o teu acabamento não está legal. Preste atenção nisso. Por fim, quero dizer a respeito de 3 atitudes. 3 atitudes que nós devemos ter. Primeira atitude, aprenda a dizer não
para aquilo que você precisa dizer não. Olha para quem está ao teu lado, diga isso, aprenda a dizer não para aquilo que você precisa dizer não. Caráter, isso é caráter. 2 Samuel capítulo 11, o rei Davi acaba com o reinado dele por causa que ele disse sim para a preguiça dele e disse não para o trabalho dele. Segunda coisa, aprenda a dizer sim para aquilo que você deve dizer sim. Alguém veio pedir ajuda para você e você pode oferecer ajuda, mas é teu dia de folga. O que você faz? Sim, eu vou ajudar. Porque se está no meu alcance e eu posso fazer e não faço, eu peco. Aprenda a dizer não para aquilo que você tem que dizer não. Aprenda a dizer sim para aquilo que você precisa dizer sim. E aí vem um outro detalhe muito interessante que está lá em Lucas 17:10, quando Jesus diz o seguinte: se nós fizermos apenas aquilo que nos é mandado, nós não passamos de servos inúteis. Aprenda a fazer bem feito, a mais daquilo que lhe é mandado. Aniversário da tua esposa, é obrigação você dar presente para ela. Faça mais. Faz o jantar para ela. Entendeu? Chegar no horário no teu trabalho é obrigação. Faça mais. Chega um pouquinho antes, arruma a tua mesa, arruma a mesa do teu amigo do lado. Faça mais do que aquilo que lhe é mandado. Fazer discípulos é obrigação. Faça mais. Apacente, sirva no ministério. Sabe, quando Jesus veio falar a respeito da graça, Ele veio nos falar que nós deveríamos fazer mais, porque a graça nos alcançou. Ele dizia assim: olha, vocês ouviram, não adulterarás, mas eu vos digo, se olhar com desejo para a mulher de alguém, você já cometeu adultério. Vocês ouviram, não matarás, mas eu vos digo, se você chamar alguém de idiota, de louco, você já matou. Faça mais do que aquilo que lhe é mandado. Recapitulando 3 coisas: aprenda a dizer sim para aquilo que você precisa dizer sim. Aprenda a dizer não para aquilo que você tem que dizer não. E faça mais do que aquilo que lhe é mandado. E assim a gente encerra esse primeiro bloco do tema Pet View. Um caráter formado por fundamento, por paredes e por acabamento. E se você observar essas coisas, talvez de dias em dias você vai se tornando mais parecido com Jesus. Alguém que tem caráter quando ninguém vê, que tem caráter quando os outros olham e que observa detalhes importantes, como a boa educação. Amém? Cara, talvez você seja uma pessoa péssima em detalhes, mal educado, mas não porque você é alguém maldoso. Talvez o teu pai, a tua mãe era um cara super chucro e você se tornou chucro igual a eles. Chega e fala alto, todo mundo ouve falando. Talvez você pegou maus hábitos de não cumprimentar as pessoas. Talvez você peca em detalhes. Esses detalhes importam. Eu queria orar por você em relação a isso. Se diante daquilo, tudo que a gente ouviu, você percebe que não dá a devida atenção necessária para os detalhes da tua vida, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Queria muito orar por você e com você. Sabe, a palavra diz que nós devemos ser como cartas escritas por Deus, que as pessoas olhem para nós e glorifiquem a Deus. Para que isso aconteça,
é necessário nós sermos completos, cara. Nós temos fundamentos, nós temos estruturas, mas nós temos acabamentos. Temos uma vida completa. Então se atente para esses detalhes. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não deixou oculto aos homens o teu caráter. Teu caráter foi revelado ao mundo todo. Quando você estendeu a mão para aquela samaritana no poço, para quando você ouviu a dor de Zaqueu, quando você se compadeceu do pecado de Pedro, teu caráter foi revelado para nós. E que caráter fascinante. Mas não é só isso que nos chama a atenção. Nos chama a atenção o quanto você, Jesus, é cordial, é respeitoso, bate na porta antes de entrar, cumprimenta as pessoas ao longo do caminho, senta para conversar com pessoas no qual você não tem interesse nenhum. Detalhes que te fazem diferente de tudo e de todos, que te tornam Deus. E é essa imagem perfeita que nós, como seres humanos limitados e pecadores, temos como referência. Essa imagem bem acabada de um Deus que é fascinante por dentro, por fora e de perto. Senhor, nós queremos ser como Tu és, para que quando as pessoas que nos admiram chegarem mais perto de nós, possam nos admirar ainda mais. Para que quando a nossa namorada, que nos acha uma pessoa, um homem incrível, quando ela se casar conosco, ela acha que ela está casada com uma espécie de alienígena. Faz isso, Pai. Faz-nos diferentes nesses detalhes. Nos torna homens e mulheres mais respeitosos, cordiais, que saiba lidar com as coisas pequenas da vida, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, cara. Pode sentar. Sabe, a mensagem de Jesus a respeito disso, ela é bem simples, não é? Fariseus, vocês coam um mosquito, mas não coam um camelo. O que eu posso dizer para muitos de vocês é que vocês coam um camelo, muito bem, mas tem muito mosquito que você não tem coado. Preste atenção nesses mosquitos, porque os detalhes fazem toda a diferença. Olhe para quem está ao teu lado, diga assim: tenha um caráter com fundamento, com estrutura e com acabamento. Isso aí, tamo junto, é nóis.